Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa conversa sobre plano cartesiano, lembrando que o objetivo dessas aulas é de preparar vocês para o conteúdo de função do primeiro grau, que foi transmitido lá na aula da Rede Minas. O professor já começou com o conteúdo direto, sem trazer uma base, sem identificar, assuntos que são importantes. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre plano cartesiano. É um método de localização de pontos que foi criado por René Descartes. Quando a gente fala de plano cartesiano, a gente pode usar isso para estudos geográficos. Vocês já devem ter observado aí em algumas análises de geografia sobre latitude, longitude. A gente pode falar do uso de plano cartesiano para a construção de gráfico de função, para os serviços de GPS, para localização em cinemas, teatros e afins. Então é algo que está muito presente no nosso dia a dia. Quem já brincou daquele jogo de batalha naval? Aquilo ali é um sistema de localização de pontos no plano cartesiano. Basicamente, nós temos duas retas. Essa que fica aqui na horizontal, que a gente chama de eixo X ou eixo das abscissas, e essa que fica na vertical, que é o que nós chamamos de eixo Y ou eixo das ordenadas. Essas retas se interceptam perpendicularmente, e esse ponto aqui onde uma passa sobre a outra, esse ponto de interseção, é o que nós chamamos de origem do plano cartesiano. A gente vai aprender agora como localizar pontos nesse plano. Para isso, é necessário que nós tenhamos duas coordenadas. O deslocamento no eixo X, se for positivo, caminho para a direita, se negativo, para a esquerda. E também preciso saber o deslocamento no eixo Y. Se o valor correspondente ao eixo Y é positivo, nós vamos subir. Se negativo, nós vamos descer. Vamos lá. Aqui, olha, as coordenadas do ponto A. Menos 4 e 5. O que aparece primeiro aqui, já que eu tenho dois valores? O primeiro valor que aparece no parênteses é o valor de x. E o segundo valor que aparece é o valor de y. Sempre, tá, pessoal? Então, vamos lá aqui. Localize no plano cartesiano o ponto A, cujas coordenadas são menos 4 no eixo x e 5 no eixo y. Quando você for marcar, vamos colocar aqui, vamos sempre sair da origem. Para identificar esse ponto, eu vou me deslocar no eixo X até o valor menos 4. Qual que é a altura desse ponto? É 5. Se a altura é positiva, eu vou subir até a altura 5. Então, está marcado aqui o meu ponto A. Coordenadas do ponto B. 2 para X e 3 para Y. Então, vamos lá, vou sair da origem. No eixo X, vou caminhar até o 2. A altura do ponto é um número positivo, então a gente vai subir até a altura do 3, marquei meu ponto. Coordenadas do ponto C, 0 para X e 4 para Y. Se o valor da coordenada aqui para X é 0, a gente não vai caminhar nem para a direita, nem para a esquerda. Já estou aqui no 0. Qual que é a altura do ponto? 4. Então, vou subir sobre o eixo até o valor 4 e vou marcar aqui. Sempre que dentro do parênteses um dos dois valores é igual a 0, significa que o ponto vai ser marcado em cima do eixo. Quando o 0 está no eixo para o valor do x, o ponto é marcado em cima do eixo y. E quando o 0 é o valor do eixo y, o ponto será marcado em cima do eixo x, é o contrário. Então, acho que pode ser aqui algo para você se lembrar quando estiver marcando. Olha, o ponto D, valor para o eixo x, 3, a altura é 0, então a gente não vai nem subir nem descer, o ponto é marcado em cima do eixo. Coordenadas do ponto E, menos 2 e menos 1. Então, no eixo X eu vou até o menos 2. Como a altura do ponto é menos 1, a gente vai descer. Marquei aqui a coordenada. Coordenadas do ponto F, 0 e 0. Aqui é a origem, é o ponto de interseção das retas. 0 para X, ou seja, não há deslocamento nem direita nem esquerda. E 0 de altura, nem para cima nem para baixo. Ponto G, no eixinho X eu vou até o valor 3, 3 positivo, então para a direita. A altura desse ponto é 3 negativo, então nós vamos descer até o valor menos 3. Ponto H, apareceu uma fração. Já sei o que você vai falar, nossa, Melice, com números inteiros é super tranquilo, mas com fração... Sabe o que você faz? Transforma a fração para um número decimal. Como é que nós vamos transformar 1/2 para número decimal? Basta dividir o número de cima pelo número de baixo, que está no denominador. 1 dividido para 2
é 0,5. Ah, então quer dizer que meio é 0,5? É, nós vamos marcar então a fração 1 meio aqui, olha, entre o 0 e 1. Para o valor x, então é 1 meio, já sei onde está. A altura do ponto 4, então a gente vai subir em linha reta até o valor 4. Marquei o ponto H. Ponto I, valor de deslocamento no eixo x também é uma fração, 5 meios. Vamos transformar para decimal. 5 dividido por 2, 2,5. Ah, então agora eu já sei. A fração 5 meios está entre o 2 e o 3. Posicionei. Qual que é a altura do ponto? É um número negativo. Então, nós vamos descer até o valor menos 2. Está marcado aqui o ponto I. Você deve estar observando aí pela imagem que tem uns símbolos aqui que eu não esclareci. Cada uma dessas regiões, quando a gente tem duas retas que se interceptam perpendicularmente, como aqui no nosso plano cartesiano, essas retas dividem o meu plano em 4 regiões. Uma que está à direita no canto superior, que é o que nós chamamos de primeiro quadrante. Uma outra região que está à nossa esquerda no canto superior, é o segundo quadrante. A outra região está à esquerda, mas na parte inferior, é o terceiro quadrante. E outra região que está à direita na parte inferior, é o que nós chamamos de quarto quadrante. Então, são 4 e você vai memorizar que o sentido aí é o anti-horário. Só para a gente arrematar, vamos aqui agora para uma atividade em que nós temos uma figura já desenhada no plano cartesiano. A gente tem aqui um quadrilátero, uma figura com 4 lados, que eu chamei de quadrilátero ABCD, e nossa tarefa é identificar quais as coordenadas dos vértices desse quadrilátero. Então, vamos pensar aqui, olha, o ponto A. Lembra que para identificar a gente sempre sai da origem. Então, para eu chegar até o ponto A, eu vou ter que caminhar para a direita ou para a esquerda? Aí é para a esquerda. Até que valor que eu vou caminhar para a esquerda? Até o menos 3. Então, o valor de x que eu vou colocar aqui nesse parênteses é menos 3. Depois disso, eu preciso subir ou descer para chegar até o ponto? Aí eu preciso subir até a altura do 2. Então, esse é o valor que eu vou colocar no lugar de y, no lugar da ordenada. Vamos pensar aqui agora no ponto B. Se eu sair da origem, para chegar até o ponto B, eu preciso caminhar para a direita, 2 unidades. Depois subir 4 unidades. Coordenadas, então, 2 e 4. Ponto C. Se eu estiver na origem, para chegar até o ponto C, eu vou ter que caminhar para a direita, 6 unidades. Depois disso, você precisa subir ou descer? Não, você já está no ponto. Se você não precisa nem subir nem descer, a altura do ponto é 0. Para arrematar, coordenadas do ponto D. Estou na origem. Lembrando que no plano cartesiano a gente só se desloca direita e esquerda, para cima ou para baixo. Eu quero chegar no ponto D, então vou ter que caminhar no eixo X para a direita até o valor 1. Depois disso, nós vamos descer até o valor menos 3. Coordenadas do ponto, então, 1 para X e menos 3 de altura. Ótimos estudos, pessoal!